Seja bem-vindo ao primeiro Papo de Gestão, o podcast da Associação dos Municípios Alagoanos que irá conversar com prefeitos, prefeitas, secretários e todo mundo que pode nos auxiliar a prestar um serviço de excelência para o cidadão. Neste primeiro episódio, nós iremos falar sobre a Lei Paulo Gustavo, que já é o maior investimento no setor cultural de todo o país. Ao total, um montante de quase 4 bilhões de reais será investido em todo o território. Aqui em Alagoas, para o governo do estado, chegará em torno de 44 milhões de reais e para os municípios, algo em torno de 37,7 milhões. E para falar de todos os detalhes sobre a aplicação dessa lei, nós temos aqui o Francisco Batinga, que é graduado em administração, assessor técnico desta casa e coordenador da rede de parcerias do governo federal. Francisco Batinga, seja bem-vindo, meu amigo. Então, vamos falar sobre a Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, que traz aí o maior investimento no setor cultural, né? São mais de 3,8 bilhões, certo? Para a execução de projetos em todo o território nacional. Para a gente começar esse bate-papo aqui, o mais importante de tudo é a gente saber de prazos, né? Até quando o município pode apresentar seu plano de ação para solicitar esses recursos? Qual é a data limite para que os municípios insiram seu plano de ação para aprovação? Vinícius, primeiro, não existe recurso se o município não enviar o plano de ação. Os municípios têm até 11 de julho, certo? Para inserirem esse plano de ação na Transferigov. Então, o processo é simples. Como que funciona o processo do município enviar esse plano de ação e aguardar a aprovação do Ministério da Cultura? Vinícius, eu oriento aos municípios o primeiro passo, a fazer um diagnóstico, certo? Da cultura, certo? Do município. Com esse diagnóstico, a equipe técnica vai montar o plano de ação, certo? Inserir na plataforma, na Transferigov. O Ministério vai receber esse plano de ação, vai aprovar, certo? Ou devolver, para que seja feito algumas alterações. Aprovado o plano de ação, é liberado o termo de adesão. O município assina o termo de adesão, o Ministério vai abrir conta e disponibilizar o recurso. E quais são os principais pontos que os municípios devem observar nesse momento para participar dessa lei? Então, Vinícius, eu oriento que o município faça esse diagnóstico. Reconhecer as necessidades dentro do audiovisual, da cultura do município. Do município. E para isso eles podem iniciar conferências com o setor dentro dos municípios ou é algo mais interno? Audiência pública. A audiência pública já atenderia esse critério. Sim. De conhecer como anda o audiovisual dentro daquela cidade. Sim, é preciso ouvir os fazedores de cultura, né? Quem de fato será beneficiado lá na ponta. Entendi. E aí, quais são as áreas que a lei abarca, digamos assim? Como que o cidadão que investe em cultura pode ser beneficiado e produzir material com os recursos dessa lei? Vinícius, a Paulo Gustavo, ela traz aí cerca de 70% dela está preso ao audiovisual, certo? O que é uma grande dificuldade hoje, certo? Se falando de Alagoas. Mas nada é impossível, nada que não possa, né, ser resolvido. Mas aí uma parte dela para o audiovisual e a outra parte para capacitação, para investir em sala de cinema, cineclubes, isso, né? Para as demais áreas da cultura. Francisco, e em quais áreas o cidadão pode apresentar projetos para receber os recursos dessa lei para produzir conteúdos de audiovisual para os municípios, dentro dos municípios? Vinícius, a maior parte desse recurso ela tem que ser utilizada no audiovisual, certo? Mas aí reforma de salas de cinema, capacitação, as demais áreas da área de cultura. Hoje você enxerga isso como uma dificuldade? Está atrelado quase que 100% ao audiovisual? Acho que a maior dificuldade está no audiovisual. Por conta da baixa produção desse material aqui no estado? Isso. Entendi. Mas você também não enxerga uma possibilidade de, nos próximos editais, nos próximos recursos destinados a essa área, isso já ser uma dificuldade superada, já que agora mais pessoas serão inseridas nesse meio, passarão e despertarão esse desejo de produzir audiovisual. E quando chegar esse recurso novamente em outros anos,
essa dificuldade já seja superada? O que você acha? Então, a Paulo Gustavo, que na verdade o pontapé inicial para a cultura, para esse investimento no setor cultural, começou lá com a Aldir Blanc, né? A Paulo Gustavo traz algo novo, certo? Que eu acho que vai movimentar aí, incentivar essa turma a tomar gosto, vamos dizer assim, pelo audiovisual. E após a aprovação do plano de ação e a assinatura do termo de adesão, qual é o próximo passo para o município? Vinícius, inseriu o plano de ação, o Ministério aprovou, ele vai abrir conta e creditar o recurso. E aí a gestão ela tem que encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores para que esse recurso seja inserido, certo? Criar a comissão que vai acompanhar. Eu oriento aos municípios a dar a maior transparência possível a isso, certo? Criar ali um espaço dentro das redes sociais para mostrar o passo a passo de como o município está executando. Preparar os editais, divulgar, certo? E por último, a prestação de contas. Entendi. Depois que meu município já está apto, já passou por todo esse processo, o dinheiro já está na conta, a Câmara de Vereadores já aprovou, como eu, um cidadão, posso participar e ter acesso a esses recursos para desenvolver meus produtos de audiovisual? Procura a gestão municipal, né? Se enquadra ali no que diz a lei, certo? Ele tem direito, certo? E a gestão tem que... Ele vai concorrer, na verdade, aos editais, certo? Esses editais ficam a critério do município, desde que atenda o que diz a lei, certo? Ele vai concorrer aos editais, se for aprovado ali na comissão, terá direito ao recurso. Existe um número máximo de quantos projetos cada pessoa pode apresentar para concorrer ao edital? Não. Entendi. Fica a critério da gestão municipal. Né? Entendi. E da própria comissão que vai aprovar. Comissão seguindo o que diz a lei. E essa prestação de contas é feita por quem recebe o recurso e depois passa essa prestação de contas para a prefeitura, ou é a própria gestão que após os 12 meses, não é isso? 24 meses, não lembro bem a especificação da lei, que faz? Quem é que faz a prestação de contas? É o município ou quem recebe o recurso? Vinícius, a prestação de contas é de responsabilidade do município, certo? De quem recebeu o recurso. E essa prestação de contas também é feita dentro da Transferigov, certo? Então, eu oriento aos municípios a utilizar o recurso de maneira correta, para que não venham a ter problemas na hora de prestar conta. Entendi. Mas a prestação de contas é feita pelo município, e quem recebeu o recurso. Você, como assessor técnico aqui da AMA, que atende diariamente gestores e assessores municipais e técnicos na área cultural, como você acha que está o andamento e a aplicação dos planos de ação aqui em Alagoas e nos municípios? Vinícius, até ontem, cerca de 60% dos municípios já estão com o plano de ação aprovado, certo? Ainda é um número baixo, vamos dizer assim, um número baixo. O município, eu já disse aqui, ele tem que focar em enviar o plano de ação, certo? Para garantir o recurso. Depois é que ele vai se preocupar com os editais e com os outros passos. O primeiro passo é inserir o plano de ação. Inserir o plano de ação. A gente vem ação. ajudando aí alguns municípios, tirando dúvida, auxiliando, mostrando ali ensinando ali no passo a passo, como é que deve ser feito. E quais são as expectativas dos gestores e dos secretários de cultura e de educação, que muitas vezes uma coordenadoria de cultura está atrelada à Secretaria de Educação? Como está a expectativa deles para ver seus municípios ali estrelando em filmes, estreando em peças do audiovisual? Como você enxerga essa realidade que está tão próxima agora para esses municípios? Vinícius, a realidade hoje é diferente da Lei Aldir Blanc, certo? Onde alguns gestores tinham medo de utilizar a lei, era algo novo, tinham medo de utilizar o recurso. Hoje a realidade é outra, certo? Os municípios, os gestores estão muito animados, certo? Para receber esse recurso. Esse recurso ele vai movimentar, ele vai gerar emprego e renda nos municípios, certo? Eu acho que isso é o principal. Isso é muito bom a nível Brasil, muito bom a nível Alagoas. E vale lembrar que essa lei, que é a Lei Paulo Gustavo,
ela veio a partir do momento em que o setor sentiu um grande aperto com a pandemia de 2020. Assim como a Lei Aldir Blanc, ela veio para suprir essa necessidade que a área cultural, a área artística estava passando com o fechamento de casas de show, de espaços para eventos, de teatros. A Lei Paulo Gustavo também vem para resgatar e dar esse suporte financeiro a todos esses criadores de conteúdo, a todos esses provedores da cultura do audiovisual no Brasil e nos municípios, não é mesmo? Isso aí. E o que a AMA tem feito para apoiar os municípios? Ela tem buscado parcerias para capacitar os municípios? Como está sendo o trabalho aqui na Casa do Municipalismo? A AMA tem buscado parceria. Nós realizamos lá no auditório do SEBRAE uma parceria entre o SEBRAE, o Governo do Estado, a AMA, os 102 municípios. Auditório lotado, certo? Na oportunidade apresentamos, falamos sobre a Paulo Gustavo, o passo a passo, como é que o município deve seguir. A AMA realizou outro bate-papo aqui na sede da AMA, certo? A gente tem conversado sempre com os gestores municipais, orientando, certo? O passo a passo ali, como é que o município deve fazer para garantir o recurso. E o que você... Não só garantir, executar e depois prestar conta. Que é o mais importante. Isso. Não adianta a gente o município apresentar um plano de ação, ele ser aprovado, assinar o termo de adesão e não executar e ter que devolver o recurso para a União. Porque a gente quer que esse recurso ele seja investido dentro do município, gere emprego dentro do município, porque é para isso que esse recurso está chegando, para movimentar o cenário cultural e, além de tudo, gerar emprego e renda para essas pessoas que passaram aí tantos anos, né, os anos da pandemia, parados por conta da impossibilidade causada pela doença. Vinícius, eu tenho dito sempre aos gestores, a AMA é a casa do municipalismo alagoano. Então, se tem dúvida, procure a equipe técnica da AMA, para que a gente possa orientar, certo? E como você inserir o plano, o passo a passo, todo passo a passo da Paulo Gustavo. O que aconteceu com a Lei Aldir Blanc, certo? Gestores, técnicos municipais deixaram de ouvir a AMA para ouvir pessoas e assessorias, certo? Que de uma maneira ou de outra terminaram ali gerando um prejuízo para o município. Teve um município em Alagoas que utilizou o recurso de maneira indevida. Teve que tirar da sua receita para poder devolver ao governo federal. Teve um município que não mexeu no dinheiro, assinou o termo de adesão, recebeu o recurso, mas deixou o recurso lá, não utilizou. E isso é ruim, certo? Isso é ruim porque quando você não executa o recurso, você deixa de gerar ali emprego, renda, certo? E de aquecer ali a economia local do município. Então, o mais importante, além de se mostrar interessado em executar essa lei, é de fato colocar esse dinheiro para rodar dentro da cidade. Para rodar dentro da cidade. Porque isso fortalece a sua gestão. Além de todos os cuidados que os prefeitos e as prefeitas têm que ter com a educação, com saúde, com segurança, investir em cultura também é fortalecer e mostrar que a sua gestão está preocupada com o futuro do município, com o futuro das produções de audiovisual e cultural dentro da cidade. Vinícius, só em Alagoas são mais de 80 milhões. Pra você ter ideia, nos municípios, 37, quase 38 milhões. Eu vou dar um exemplo aqui. Maceió tem o maior são quase 9 milhões. Mas aí vem Rio Largo, Arapiraca, então você pega aí um município como Rio Largo, certo? Vai receber 670 mil. Quase 700 mil. Então isso aí, injetado ali no setor cultural, certo? Isso vai, de uma maneira ou de outra, vai aquecer ali a economia local. Com certeza. Vai movimentar ali a economia local. Então é importante que o município insira o plano de ação, garanta o recurso, certo? Execute o recurso e depois preste conta dele. Porque também, em breve, será lançada aí a Lei Aldir Blanc 2. Então é muito importante o município já está conhecendo esse passo a passo de como seguir, porque eu acredito que, como são leis que têm um propósito bem parecido,
O passo a passo é o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E reconheceu que não fez com a Lei Aldir Blanc I para aplicar os recursos na Lei Aldir Blanc II. Aldir Blanc II. A diferença da Aldir Blanc para Paulo Gustavo é que a Paulo Gustavo, a maior parte é para o audiovisual. A Aldir Blanc, ela é mais aberta. Entendi. Tem previsão para a aprovação da Lei Aldir Blanc II? Valores? Algo que você possa adiantar por aqui? Você tem essa informação? Vinícius, tem uma previsão aí, mas eu acredito que até o final desse ano já esteja rodando aí a Aldir Blanc II. Ah, que bacana. Então fica atento, seu secretário de cultura, gestor de cultura do município, o próprio prefeito, é importante estar antenado ao que está acontecendo em Brasília para aplicar esses recursos no seu município. E Batinga, o que você diria hoje para um prefeito que ainda não apresentou o plano de ação dentro da plataforma do Transfere Gov? Vinícius, o primeiro recado que eu deixo para o prefeito é: invista na área de cultura, certo? Qual o grande problema ainda no nosso estado? Certo? Nem todas as prefeituras têm uma secretaria, têm uma diretoria, tem um setor ali de cultura. Então é preciso, certo, que o município acompanhe esse crescimento hoje da cultura nacional, certo, que vai beneficiar os municípios. Então é preciso estruturar esse setor, certo, para na hora que sair uma nova Paulo Gustavo, uma nova Aldir Blanc, certo, o município esteja apto ali a receber o recurso, monte a equipe técnica. A dúvida que tiver, a AMA está aqui para dar todo o suporte, para orientar de como o município deve fazer isso. Então, o recado que eu deixo para os prefeitos é que eles invistam na área cultural do município. Perfeito. E para a gente deixar claro, qual é o passo a passo que o prefeito, que o município tem que seguir para solicitar esse recurso? Em qual site tem que entrar? Como tem que aplicar esse plano de ação? Você poderia falar para a gente? Posso sim. Primeiro passo, certo, é inserir o plano de ação. Aonde, Vinícius, eu insiro esse plano de ação? Dentro da Transfere Gov, certo? Então, o técnico municipal, com a senha, certo, de acesso, ele vai entrar na Transfere Gov, ele vai inserir o plano de ação e vai enviar para a análise do Ministério. Todo o passo é feito dentro da Transfere Gov. E dentro do site da Transfere Gov nós temos um painel de dados. E lá a gente consegue acompanhar quais municípios já enviaram e tiveram seu plano de ação aprovado e também aqueles que ainda não enviaram, não é mesmo? Sim. Você consegue acompanhar isso aí dentro do site do próprio Ministério da Cultura. Da Cultura. Perfeito. É uma forma de dar mais transparência à aplicação da lei e à destinação dos recursos. Sim. Você consegue acompanhar a quem foi pago. Transparência total por parte do governo federal. E é essa transparência que a gente vem orientando aos municípios a fazerem também lá nos seus municípios. Perfeito. Francisco Batinga, foi um prazer recebê-lo aqui nesse primeiro episódio do Papo de Gestão. Você está aqui na Casa do Municipalismo, então sinta-se convidado sempre a prestar essa orientação para os prefeitos, para as prefeitas e para todos aqueles que trabalham dentro das prefeituras municipais, contribuindo sempre na boa prestação de serviço ao cidadão. Muito obrigado pela sua presença. Vinícius, eu agradeço e estou à inteira disposição, certo, de gestores, prefeitos, os centros dos municípios alagoanos. E você continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Até o próximo Papo de Gestão.